Meu irmão, minha irmã, convido você para que possamos ouvir a palavra do Santo Evangelho e refletir sobre aquilo que ela nos diz para a nossa vida. Nesse domingo, celebramos o 24º domingo do tempo comum e a passagem do Evangelho é tirada de São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Vamos ouvir o que nos diz o Santo Evangelho. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus perguntou aos discípulos: "Quem dizem as pessoas que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas." Jesus então perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: "Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens." Chamou então Jesus a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: "Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará." Meu irmão, minha irmã, esta para nós é palavra da salvação. Interessante perceber, meu irmão, minha irmã, a dupla pergunta que Jesus dirige aos seus discípulos. Primeiro, quem sou eu para os outros? O que se anda o povo falando ao meu respeito? E a segunda pergunta, mais direta: quem sou eu para vocês? O que represento para a sua vida? E Pedro, iluminado por Deus, dá aquela resposta tão bonita: "Tu és o Messias, o esperado." Mas Pedro, de seu Evangelho, entendia o Messias de uma forma temporal. Ele queria um Messias poderoso, Messias que realmente pudesse ter muito poder, enquanto que Jesus apresenta o Messias, o esperado, alguém que haveria de sofrer, ser rejeitado, ser morto e depois ressuscitar. Como disse Jesus a Pedro, Pedro pensava de acordo com a mente humana e não pensava como o jeito de Deus, com a mente de Deus. Por isso, a grande repreensão que Pedro recebe da parte de Jesus. Aquele Pedro que, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, 18, foi chamado para ser pedra sobre a qual Jesus iria construir a sua igreja. Agora Pedro se torna pedra de tropeço. Ele estava atrapalhando o projeto de Jesus. Pedro precisava mudar de mentalidade. O discípulo precisa trilhar o mesmo caminho de Jesus, mesmo enfrentando o caminho do sofrimento da cruz. Meu irmão, minha irmã, vamos orar para que nós também saibamos aceitar Jesus como Ele é. Que nós sejamos discípulos para que, mesmo enfrentando a dor e o sofrimento, nós permaneçamos fiéis ao amor de Jesus. Reza comigo. Senhor Jesus, torna-me teu verdadeiro discípulo, mesmo que eu tenha que seguir o caminho da dor, do sofrimento e da cruz. Quero abençoar você, meu irmão, minha irmã, de coração, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fique com Deus, meu irmão, minha irmã.